Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Que alegria estar aqui. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35, é um texto muito conhecido. Enquanto você se localiza, eu quero glorificar a Deus pela vida dos pastores dessa casa. Pastor Jeová de Aquino, muito bem falado por onde eu passei. Todas as pessoas que falaram do Senhor falaram tão bem. Que Deus possa continuar o abençoando, toda a sua casa. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja e a vida de cada jovem que está aqui. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35, é um texto muito conhecido. Eu quero falar sobre ele com você nessa manhã. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem do mar. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com eles também outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que esse já estava a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que morramos? E ele, se levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e se fez grande bonança. E então ele lhes disse: por que vocês são tão tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Te glorificamos nessa manhã. Celebramos ao teu nome, Senhor, porque só tu és merecedor de toda adoração. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa história. Nós escolhemos, Senhor, estar na tua presença. Nós não estamos aqui por falta de opção de lugares, não. Essa mocidade podia estar até em casa, se não quisesse estar aqui. Mas a nossa alma desejou, Senhor. Eu não sei o que trouxe cada um aqui nessa manhã, mas o Senhor conhece. E eu quero pedir que o Senhor responda as perspectivas do nosso coração concernente à tua presença. Deus, eu creio que tu ainda é o mesmo. Eu sei que tu ainda opera maravilhas e sinais no meio do teu povo. Hoje é o último dia, Senhor. E eu sei que o Senhor vai nos marcar hoje aqui. Eu quero pedir que cada jovem seja envolvido por uma atmosfera tão especial nessa manhã. Que o Espírito Santo, aquele que tem liberdade em nosso meio, que ele trabalhe, Senhor. Que ele se sinta à vontade para realizar as obras que só ele pode realizar. Que ele cure, que ele liberte, que ele batize, Senhor. Que ele transforme nessa manhã. Que ele renove vidas. Que ele tire pessoas da mortandade espiritual. Que ele tire pessoas da inércia espiritual. Que o vento impetuoso do Espírito Santo sopre sobre este lugar nessa manhã. A começar por mim que estou aqui em cima, Senhor. Renova-nos hoje aqui. Oh Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, vem como um rio neste lugar. Molha-nos hoje aqui de tal maneira, Senhor, que terras secas voltem a florescer na tua presença. Eu quero profetizar sobre a vida desses jovens, que este dia será um marco na história deste lugar. Deus, eu uno a minha fé, a fé daqueles que estão ligados no mesmo propósito nessa manhã, para profetizar que este dia será um marco na nossa vida.
Eu uno a minha fé, a fé de quem acredita, de quem entrou neste lugar desejoso por isso, de quem está ansioso pela tua presença, para profetizar sobre nossa vida, que um avivamento dos céus virá sobre nós hoje aqui. Nós queremos, Senhor, fala conosco. Tua palavra é poderosa. Eu creio no poder da tua palavra. Ela é viva e eficaz. É calabarachúria. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra tem poder de vasculhar os cantos mais profundos da nossa alma. Tua palavra tem poder de visitar aqueles quartos escuros, aonde a gente guarda sujeira dentro da alma, Senhor. Tua palavra tem poder de ir lá e trazer limpeza, acender a luz, trazer claridade nas áreas obscuras da nossa alma, Espírito Santo. Eu creio no poder da tua palavra. Surpreenda-nos nessa manhã, Senhor. Usa o vaso. É de barro, Senhor. É pequeno, mas é teu, Senhor. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente. A casa é tua, Senhor. Quem manda aqui é o teu Espírito. Canderevassi andarabachúria. Então somente fala conosco nessa manhã. É o meu pedido a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, que ele nos conta sobre uma situação em que Jesus estava acalmando uma tempestade. Os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, e no meio daquele mar se levantou um grande temporal de ventos e ondas que se arremessavam contra o barco, e o barco estava se enchendo e quase virando. A única maneira de sair da situação em que eles saíram, aos nossos olhos, era fazendo o que eles fizeram, clamando o nome de Jesus. Só que eu preciso que você entenda que os discípulos não entraram nesse barco porque eram aventureiros. Eles não entraram nesse barco porque eram irresponsáveis. Não. A história nos conta, e se você for revirar os evangelhos, você vai entender isso e perceber. A Bíblia nos diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E a mesma Bíblia nos diz que o diabo é enganador desde o princípio. Se ele é enganador desde o princípio, suas obras são obras de engano, obras de mentira. E se o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que são obras de engano e obras de mentira, logicamente o Filho de Deus se manifestou para trazer a verdade. Porque só é possível se desfazer uma mentira com a... Jesus mesmo disse sobre si: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, se você revirar os evangelhos, você vai encontrar um Jesus o tempo inteiro cuidadoso de ensinar acerca das verdades do reino de Deus, a fim de que, fazendo com que o povo o conhecesse, eles conseguissem se desfazer das mentiras do diabo. Se revirar os evangelhos, você vai encontrar um Jesus cuidadoso de ensinar. Quando orava, ensinava. Quando multiplicava os pães, ensinava. Quando curava, ensinava. O tempo inteiro em que ele esteve aqui, o cuidado dele era ensinar. E ele falava, por vezes, por parábolas, para que a compreensão das pessoas fosse mais acessível, porque o cuidado dele era que as pessoas aprendessem. E se você for olhar o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, você vai ver
que nesse dia, no dia da tempestade, Jesus também estava ensinando. E como sempre tinha uma grande multidão que andava atrás dele, uns pelos pães, outros pelos milagres, outros porque queriam ouvir o que ele tinha a dizer, independente do motivo que trouxesse as pessoas, sempre tinha muita gente atrás dele. O que ele faz? Como tem muita gente no mar da Galileia para o ouvir, ele entra num barco, se afasta um pouco da areia, e do barco ele começa a ensinar a multidão que estava na areia. Então visualize essa cena comigo. Jesus está num barco, distante da areia. E para que as pessoas todas pudessem compreendê-lo e ouvi-lo, elas permanecem na areia, e isso tudo está acontecendo no mar da Galileia. Jesus no barco, multidão, discípulos, quem quer ouvir, quem quer milagre, está todo mundo na areia. E Jesus no barco começa a ensinar sobre fé, sobre o reino de Deus, ensina sobre a parábola do grão de mostarda, ensina sobre a importância do reino. Aquele dia foi um dia inteiro de aprendizado. Sabe aquele dia inteiro? Jesus tirou o dia para ensinar aquele povo. Um dia inteiro. Eu não sei se você sabe, mas depois de algumas horas de estudo, a gente fica como? Depois de algumas horas de estudo, a gente fica como, gente? Cansado. Se depois de algumas horas a gente fica cansado, você imagina depois de um dia inteiro. Jesus falando, quem está na areia está ouvindo, está aprendendo, está absorvendo, e alguém tenta falar e fica quieto, Jesus está falando. E alguém tenta interromper, dá licença, ele está falando agora. E alguém tenta tirar a tua atenção e a pessoa diz, não, eu estou aqui para aprender. Depois de um dia inteiro de aprendizado, esse povo está como? Cansado. A gente imagina que os versículos que se sucedem, Jesus vai olhar para eles e vai dizer, bom, sei que vocês estão cansados, porque eu sei que vocês aprenderam hoje o dia inteiro, então eu vou liberar vocês, para todo mundo descansar, e para todo mundo fazer o que quiser. Mas a Bíblia diz que no versículo 35, não é isso que acontece. E naquele dia, que dia? O dia que Jesus ensinou o dia todo. O dia que ele estava no barco, a multidão na areia, os discípulos na areia, todo mundo junto, que estava todo mundo cansado, aprenderam bastante naquele dia. No dia do cansaço, naquele dia, sendo já tarde, não era mais cedo, para o judeu, às 18 horas se inicia um novo ciclo. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem do mar. Quando eu olho esse versículo, meu coração logo se inquieta. Porque, se você parar para pensar, a multidão está junto com os discípulos, ali, na areia. Discípulo é ser humano igual a multidão, sim ou não? Se multidão se estressa, discípulo se estressa, sim ou não? Discípulo fica aborrecido igual a multidão? Então, se multidão está cansada, discípulo está como? Se multidão está estressada, discípulo está como? Se multidão quer descansar, discípulo quer o quê? Só que a Bíblia diz que Jesus agora, depois de ensinar o dia inteiro, depois de todo mundo estar cansado, ele olha para os seus discípulos e diz para eles, ei, eu não sei o que a multidão vai fazer agora, mas vocês eu já sei o que vão fazer. Vocês vão atravessar comigo para o outro lado. Espere para você entender isso. A multidão eu não sei o que vai fazer agora. A multidão pode fazer o que quiser. A multidão pode ir para onde quiser. Mas agora os meus discípulos. Mas eu me canso igual a multidão, mas você é discípulo. Mas eu me estresso igual a multidão, mas você é discípulo. Chega uma hora da nossa vida em que Jesus começa a fazer algumas exigências de nós que não faz dos outros. Chega uma hora na nossa vida que ele começa a pedir algumas coisas para nós que não pede para outros. Só que eu faço parte de uma geração aonde quer ter a honra do discípulo, mas não quer pagar o preço que o discípulo paga. Mas eu vim pregar a pessoas que estão aqui nessa manhã. Você imagina os discípulos, se eles fossem dos nossos dias, por que a multidão não vai e a gente vai?
multidão pode ir embora e a gente não pode? Por que a multidão pode fazer e a gente não faz? Por que a multidão está liberada e a gente não está? Quer ter a honra do discípulo? Pague preço, que é ser discípulo. Quer viver os milagres que um discípulo viva? Esteja à altura da vida que um discípulo tem que viver. Quer ver Jesus fazendo por você o que não faz pelos outros? Se comporte como os outros não se comportam. Quer ver Jesus manifestando na tua vida o que não manifesta na vida de outras pessoas? Se entregue como os outros não têm se entregado. Eu vim falar para jovens nessa manhã, para pessoas nessa manhã, que o Espírito está convidando a elevar o nível espiritual, que o Espírito está convidando a subir o nível de entrega, subir o nível de intimidade. Eu vim profetizar a pessoas nessa manhã, porque o Espírito tem inquietado a minha alma acerca da geração da qual eu faço parte. Gente que não ama mais a palavra, gente que não gosta de orar, gente que não gosta de buscar a presença de Deus. Mas Deus vai separar hoje quem é discípulo e quem é multidão. Ele vai convidar hoje quem quiser viver. Eita! Aleluia! Olhe para esse crente que está do teu lado. Eu sei que não existe isso, tá? Mas é para dar emoção. Faz uma cara de profeta. Vou te ensinar como é que é a cara de profeta de Xerém. Franze um pouco a testa. Tem que ser na medida. Franze a testa um pouco. Fecha um pouquinho o olho. Olha no... Tem que virar assim, ó. Vai, faz isso. Olha nos olhos dele. E diga para ele: até quando você vai continuar se comportando como multidão, sendo que Jesus te chamou para ser discípulo? Pergunta para ele: quantos carnavais mais você vai passar repetindo a mesma vida? Quantos anos mais vão se suceder após o rap e você vai continuar sendo quem você era, com essa vida rasa, com esse evangelho raso, com esse compromisso raso? O Espírito está te convidando para águas mais profundas, para um relacionamento mais intenso, para uma vida de entrega de verdade. Oh, glória! Ele está do barco, ele diz: discípulo, vem. Só que aí o versículo 36, ele vai me dizer assim, ó: e eles. Não, Marcos podia falar: e Jesus, descendo do barco, pegou cada um pelo cabelo e obrigou a entrar. E eles quem? Quem foi chamado. Perceba uma coisa: Jesus está do barco ele fala: vem. E eles estão aqui na areia. Olha só, olhe para cá. Aqui na areia todo mundo é igual. Quando a gente olha, está todo mundo igual, todo mundo está do mesmo jeito, está ali pela mesma coisa. Só que chega uma hora que Jesus faz assim, ó: vem. E o texto diz que eles, deixando a multidão, e o original grego dessa palavra deixando, significa, e os discípulos dando um passo à frente. Jesus de lá falou: vem. Mas aí a incumbência de aceitar o chamado é de quem foi chamado. Jesus não vai descer do barco e pegar ninguém pelo cabelo e obrigar ninguém a entrar no querer dele para a vida. Eu que preciso olhar para o que Jesus está me convidando e dizer para ele: chega, eu não quero mais ficar aqui. Jesus tem algo novo para a minha vida. Só que deixar a multidão literalmente significava, quando eles deixaram, eles fizeram isso, ó. Eu preciso entender que todas as vezes que eu der um passo à frente, alguma coisa vai ficar para trás. Não tem como, olhe para cá, não tem como eu querer levar o que está aqui para a vida que Jesus está me propondo lá. Jesus, eu tô com essa multidão toda aqui, cabe geral no barco? Não. Se você quer entrar no que eu tenho para a tua vida, aprenda a abandonar a multidão. Ah, meu Deus. Jesus, mas é meu amigo, mas eu gosto, mas eu estou curtindo o momento. Ele está dizendo: então escolhe hoje, quer ficar na areia ou quer entrar no barco? Você escolhe hoje. Você pode continuar vivendo a mesma vida que você vive, ninguém é obrigado. Mas se você quer viver o chamado que eu tenho para a tua vida, abra mão do que te prende e venha em direção ao que eu tenho para você. Aleluia! Chega uma hora que a gente começa a precisar fazer escolhas. E todas as vezes que eu escolho ir, automaticamente eu estou escolhendo não ficar. Quem me entende, diga amém. Quando eu digo sim para uma coisa, automaticamente eu estou dizendo não para todas as outras. Só
que eu faço parte de um povo aonde no culto quer, na segunda-feira já não quer mais. No rap, chora, fala em mistério e roda. Mas quando acaba o evento, volta para a areia de novo. Participa do carnaval, recebe poder, recebe unção, ouve a palavra, aí sai daqui falando, hoje eu vou. Mas quando o telefone dele toca, a galera da areia convida ele de novo para voltar. E ele esquece tudo que ele recebeu. Ele esquece tudo que Jesus liberou. E quando a gente encontra com ele de novo, lá está ele, no mesmo lugar onde ele estava antes de Jesus o chamar. Eu vim dizer para você que hoje, a única pessoa responsável por atrasar o que Deus tem na tua vida não é o diabo, é você. A única pessoa capaz de atrapalhar o que Deus tem na tua vida é você mesmo. Sabe por que a tua vida continua no mesmo lugar? Não é culpa de Deus, é tua. Não é culpa da liderança, não é culpa do pastor, não é culpa de Satanás, não é culpa do teu pai, não é culpa da tua mãe, é tua culpa. Porque se você tivesse decidido seguir a Cristo de verdade, abandonado a multidão, tu não serias mais o mesmo. Mas pelo poder da palavra de Deus hoje aqui, alguém está dizendo, eu já tentei abandonar essa multidão, mas quando eu saio daqui eu não consigo. Então eu quero ser voz profética para dizer que todas as alianças que você não consegue desfazer, o Espírito te dará força hoje. Que todos os vínculos com as trevas que você fez por algum momento da sua vida e não consegue sair hoje, o Espírito Santo que está neste lugar vai te encher de força. Você vai ter força para abrir mão daquilo que te atrapalha de viver o chamado de Deus. Você vai ter força para abrir mão daquilo que te impede de viver o que Deus tem para a tua vida. Hoje você vai se desfazer de tudo aquilo que tem te impedido e te atrapalhado, porque o Espírito vai te envolver numa graça tal, você vai abandonar a multidão e vai viver o que Ele tem para você. Faz uma cara de profeta para esse crente que está do teu lado e fala para ele, eu não sei o que tem te prendido, mas pergunta para ele, você quer? Se você quiser, tem novidade de Deus para a tua vida hoje. Fala para ele, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu vou liberar uma palavra profética sobre este lugar. Deus vai levantar jovens tão cheios de autoridade aqui, que vai chegar um dia, pastor, em que não vai precisar trazer nenhum pregador de fora. Vai chegar um dia que não vai precisar trazer ninguém de fora, porque Deus vai começar a tomar e usar os que estão aqui. Eita! Abre mão da multidão e do que tem te atrapalhado hoje. Calabaracandarábia. Ai, Gabriela, mas eu estou apaixonado, isso não vai te levar a lugar nenhum, solta isso. Ah, Gabriela, mas a gente é do mesmo grupo de amizade, você não está vendo que isso só te leva para trás, solta isso e vai. Jesus está te olhando no meio da multidão e está dizendo, vem. Você sente que o chamado é na tua vida, você sabe que esse negócio é contigo. Ah, você participa de eventos como esse, tua alma treme, você sabe, Deus tem uma obra na minha vida. E Ele está dizendo, vem. Só que fazer isso aqui, ó, na teoria é fácil, mas na prática é difícil. Porque eu vou ter que entender que vai chegar uma hora que tem comportamentos que não combinam mais comigo estando no barco. Ah, mas eu sou assim a vida toda. Não, você era assim quando você estava na areia. Ah, mas é o meu jeito, goste quem quiser. Não, você era assim na areia. Vida nova não combina com comportamento velho. Tem conversas que não ornam bem no chamado que Deus tem para a tua vida. Oh, meu Deus. Tem conversas que não encaixam bem no chamado que Deus tem para a tua vida. Tem amizades que não encaixam bem. Gabriela, o que você está falando? Está pregando acepção de pessoas? Não. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Todos quanto quiseram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam. Mas a pessoa com quem você se associa diz muito sobre quem você será. Porque a Bíblia diz, anda com sábio e serás. Anda com tolo e serás. Quero ser homem de Deus e está colado com fofoqueiro, com mentiroso. Nunca será.
Eu quero ser um pastor, Gabriela, mas só anda na rodinha dos garotos que só falam de mulher o tempo todo. Nunca será. Eu quero ser uma pregadora do evangelho, Gabriela, mas só vive colado com menina que só fala de namoro o tempo todo. Nunca será. Quer ser alguém cheio de Deus, cola com gente cheia de Deus. Quer ser profeta, cola com profeta. Quer ser mulher de Deus, cola com alguém que tem o Espírito. Quando você olhar e falar, eu quero errar, quem está cheio vai dizer, opa, está errado, hein, rapaz. A melhor coisa da vida é você andar com alguém que te corrige. Deixa eu te dizer uma coisa, quem aprova o teu pecado não te ama. Quem passa a mão nos teus erros não é teu amigo. Porque amigo não quer ver a tua queda. Amigo de verdade é aquele que olha para você e diz, você está errado. Amigo de verdade olha nos seus olhos e fala, você está com a vida morta. Você precisa melhorar. É por isso que o diabo faz, a tendência de Satanás na nossa vida é nos fazer odiar as pessoas que nos corrigem, porque ele sabe que quem nos corrige está nos fazendo acertar. Aí a gente toma raiva do pai, toma raiva da mãe, toma raiva da liderança, toma raiva do pastor, toma raiva dos obreiros, mas são eles que estão dizendo para nós, o caminho certo é esse. Vem. E eles deixaram a multidão. Só que assim, na areia, meu pé está aqui, ó. Estou cansado de ouvir Jesus falando, tchau, estou indo embora. Na areia, briguei com alguém, não vou falar mais com ele não, vou mudar de lote na areia. Na areia eu mando na minha vida. Mas e depois que entra no barco? Se Jesus falar o que eu não gostei, para onde eu vou? Aleluia. Se eu brigar com alguém no barco, para onde eu vou? Estou chateado, mas eu vou ficar dentro do barco mesmo, porque eu não tenho para onde ir. Vontade de forcar o irmão, mas é dentro do barco que eu vou ficar, porque se eu pular eu morro. Porque depois que a gente entra no barco, a gente descobre que o sentido da nossa vida está ali. Aleluia! Tem gente que pulou para fora do barco e está com a mão estendida lá na água, dizendo, me tira daqui! Porque sabe que não dá para viver longe. Depois que Jesus te amarra no altar, meu amigo, você pode tentar se amarrar em qualquer outro lugar, não adianta, você nunca mais vai ter felicidade nem paz. Que quem está amaldiçoando a gente não é verdade. Eu tenho colegas, eu tenho conhecidos, que decidiram dar uma volta por aí. Mas eles ficam na festa lá assim, ó, meu lugar não é esse. Bebe um pouco e depois liga para mim, faz uma oração por mim. E eu digo para ele, o que você está fazendo aí? Quem entra no barco sabe como é bom estar no barco. Quem entra no barco mesmo com todos os problemas que tem no barco, sabe que o melhor lugar para estar é aqui. Sabe qual é o problema de entrar no barco? Eu vou te dizer. Porque Jesus está nada mais, nada menos do que no Mar da Galileia. O que é o Mar da Galileia, gente? O Mar da Galileia ficava a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. Então a condição climática do lugar, frio, calor, faz com que em alguns lugares tenha constantes tempestades. Era normal. Jesus está de dentro do barco, do lugar onde pode ter tempestade, dizendo para eles, vem para onde, Jesus? Vai acabar tendo vento, vem assim mesmo, vem embora. Porque quando a gente aceita o convite de entrar, a gente sabe que o que crente mais passa é luta. Se eu tivesse lá, eu falaria, Pedro, não entra. Mas se ele tivesse aqui, ele diria para mim, você falou para eu não entrar e entrou também, né? Porque a gente sabe, a gente vem num lugar como esse, sabe. Mas a gente canta, vai ser difícil, eu sei. A gente sabe. A gente sabe que é muito mais fácil ser conduzido pela nossa carne do que pelo Espírito. Mas ainda assim, você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas ainda assim você olha e diz, Senhor, é difícil, mas eu quero. É difícil, mas eu quero a tua ajuda, eu quero ser isso. Ainda assim a gente olha, sabe que pode ter tempestade, sabe que vai ser caluniado, sabe que vai ser apedrejado, sabe que vai ter retaliação do mal, mas a gente olha para ele e fala, eu quero estar no barco. Jesus podia facilitar a viagem,
pegar 12 barcos, pastor, e falar, cada um entra num, e ninguém vai brigar a viagem toda, tá? Porque é assim, pior do que abandonar as coisas que eu abandonei, pior do que lutar diariamente comigo mesmo, é ter que tolerar gente diferente de mim. Aí Jesus, que poderia facilitar a viagem, né? Vamos fazer uma igreja para cada um. Um céu para os mais calmos, um céu para os mais agitados, um céu para os que falam baixo, um céu para os que falam alto. Não. Quer andar comigo? Quero. É um barco só. Aleluia. Senhor, mas eu sou diferente dele. Vocês querem andar comigo? Quem quer andar comigo tem que aprender a andar com o irmão também. Aí ele coloca no barco quem é calmo, quem é agitado, quem é nervoso, quem é manso, quem fala alto, quem fala baixo, quem é mais legal, quem é mais chato. E olha para os 12 e diz, convive junto. Tem hora que dá vontade de pegar um pelo pescoço no barco, jogar para fora escondido, e depois falar para Jesus que nem viu. Porque assim, olha só, na bonança, todo mundo é amigo. Na bonança, quem é agitado, o irmão olha e fala, fulano é tão proativo. Na bonança, o que é mais calminho, o irmão olha, fulano é manso. Ele é doce, sabe, ele é doce. Ai, olha como eu... Todo mundo é amigo no Face, todo mundo se adiciona, todo mundo faz churrasco. Bonança é isso. O problema é quando o vento sopra. Porque quando o vento sopra, ele coloca um acento agudo na minha personalidade. Prova, Gabriela, prova. O vento revela quem é quem. Jesus uma vez contou uma parábola. Tinha 2 casas, uma edificada sobre a areia e outra sobre a rocha. Quando a gente olha, as 2 são casas iguais. O que vai revelar quem é quem? Qual é o alicerce de qual? Vieram os ventos, correram os rios, bateram as chuvas com ímpeto contra elas. Então, quem estava na areia, caiu. Você consegue entender que o vento revela quem é quem? O vento é revelador. Na bonança eu consigo disfarçar. Estou irritada, mas... Ai, irmão. Mas com o vento soprando, bagunçando o cabelo, gelado, molhando a água. Molhando a água, molhando meu pé. Quem é agitado tira 10 baldes por segundo, meu amigo. Quem é calmo tira 1. Calcula onde vai jogar. E aí quem na bonança era calmo vira lerdo. E o outro que era proativo vira precipitado. Eu odeio ele, não falo mais com ele nunca mais. Porque a tempestade revela para nós quem nós somos. E revela para o outro quem nós escondemos que somos, mas na verdade somos. Só que aí Jesus convida a gente para uma viagem, todo mundo junto. E diz, tem que conviver todo mundo no mesmo barco. Só que quando eu penso em enforcar alguém e jogar para fora do barco, uma luz vermelha acende na minha cabeça e eu lembro. E quando eu estava na areia, uma voz disse, vem para mim. Foi a mesma voz que disse, vem para quem eu estou querendo jogar para fora do barco. Dentro do barco eu preciso entender que por mais que eu pense diferente de você, que por mais que eu não concorde com algumas atitudes suas, que por mais que a nossa criação seja diferente, o mesmo sangue que me comprou, te comprou. Quando eu falo mal do meu irmão, eu não estou falando do meu irmão. Eu estou dizendo que Jesus que escolheu ele foi incompetente quando o escolheu. Aleluia. Quando eu sento a roda para falar mal de alguém, eu estou dizendo que Deus não foi inteligente quando escolheu essa pessoa para estar aqui. Há muitas diferenças entre nós, mas tem uma coisa que é maior e ela nos une. O sacrifício vertido por mim, o sangue vertido por mim, o sacrifício que aconteceu por mim, foi o mesmo que aconteceu por você. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela, eu sei. Não, fala assim mesmo, eu sei. Tem muita coisa que a gente não combina. Tem muita coisa que a gente não é igual. Fala para ele, mas uma coisa é maior do que tudo isso e ela nos une. Tem um sangue que lavou a minha vida e ela é o mesmo que lavou a tua vida. Oh glória.
vão viajando todo mundo junto, e é assim, a gente vai. Barco balançando, e às vezes eu me aborreço com alguém aqui, mas eu lembro, foi Jesus que escolheu para... Você acredita que você é mais lapidado no trato das pessoas do que propriamente com a sua própria vida? Você é mais lapidado enquanto você está sendo tratado com pessoas. É sério. Deus geralmente, quando quer tratar a gente, coloca alguém totalmente contrário da gente do nosso lado. Eu tenho vontade de enforcar ele. Aí o Senhor diz, paciência. Ai, Senhor. Quando Deus quer tratar alguém, Ele coloca uma pessoa difícil do lado dessa pessoa. Aí você tem que saber quem você é. Se você é a pessoa difícil ou a pessoa que está sendo tratada. Oh Deus. Se você é o difícil que está sendo usado para tratar alguém, se prepare, daqui a pouco vai chegar a sua hora de ser tratado. Vai chegar alguém pior do que você do teu lado, daqui a pouquinho. Aleluia. E para os que estão tolerando os difíceis, guardem isso como consolo. Vai chegar alguém pior do que ele para ele tratar. Fica calmo. O vento começa a soprar, a onda está batendo contra o barco está quase virando. Jesus está na popa dormindo. E a minha pergunta, pastor, é quem é que tem razão nesse barco? Quem fala muito ou quem fala pouco? Quem prega gritando ou quem prega falando baixo? Quem trabalha muito ou quem trabalha menos? Quem é mais calmo ou quem é mais agitado? Eu falei, Senhor, e aí? Quem é que o Senhor gosta mais nesse barco? Quem tem mais razão nesse barco? O Senhor disse, nem o calmo nem o agitado. Razão tem o homem que está na popa dormindo sobre uma almofada. Eu falei, por quê? Ele disse, tua agitação para vento? Não. Tua calmaria para vento? Também não. Então você precisa aprender que aquilo que você não pode resolver, você precisa aprender a... Aleluia. Jesus estava ensinando para eles qual é o comportamento que eles deveriam ter dentro desse vento. Para, rapaz. Isso aí, ó, descansa. Aí eles correm ao mestre. O Senhor não se importa que a gente morra. Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento... Perceba que Marcos não diz que Jesus gritou ao mar. Porque o grito, ó, amém! Ele amplia o alcance da voz. No grito, quem está mais longe consegue ouvir. E na fala, amém. Para ouvir tem que estar mais perto. Marcos diz que Jesus falou ao vento. E a minha pergunta é, quando Jesus falou, quem estava na areia ou foi embora ouviu? Claro que não, estava longe demais. Mas quem está no barco? Aleluia! Jesus convidou a galera do barco para ter mais intimidade com a voz dele. Calamandécia. Jesus convidou o povo do barco para ouvir quando ele fala. Jesus convidou o povo do barco para estar atento à voz dele quando ela se manifesta. E eu vou ser bem sincera e perguntar uma coisa a você. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Gabriela, eu estou em todos os cultos, eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus. Gabriela, eu estou em todos os eventos, não é isso que eu perguntei, eu estou perguntando qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus. Sabe por quê? Porque nós nos habituamos com cultos. Chega a hora de igreja, é a hora da igreja, bota roupa de igreja, cabelo de igreja, sapato de igreja, voz de igreja, jeito de igreja. Oh meu Deus. Mas a mente está lá na areia com quem foi embora. Então eu estou aqui, mas não ouço o que é dito aqui. O Espírito de Deus te trouxe aqui nessa manhã para arrancar toda a capa de religiosidade da tua vida. Tu não vai mais fingir ser o que você não é. Você não vai mais estar aqui só de corpo presente. Eu quero profetizar que quando Deus se manifestar na igreja, você vai ser o primeiro a sentir.
Eu quero dizer que você vai ser quase o termômetro espiritual, que antes mesmo do Senhor começar a falar, você já vai saber, Deus vai falar. Antes mesmo dele chegar, você vai dizer, ele já está chegando e ele vai tocar nos crentes. Aleluia! Aleluia! Ele convidou o povo do barco para ouvir quando ele fala. Eu vou dizer uma coisa aqui, é verdade. Eu sei que eu estou falando a jovens, tem algumas exceções que eu já vi por aí. Eu sei que eu estou falando a jovens, e nós, pregadores, temos sido obrigados, confrontados, forçados a diminuir o nível da mensagem para agradar a juventude. Sabe o que é mais legal hoje? Eu ler um versículo e contar minha história de vida. Aí eu estava no shopping, e aí... Isso está envolvendo mais a galera, sabe, pastor? Cheguei no dia num evento, tinham algumas ministrações antes, e eu ia falar sobre a vida do profeta Isaías. E depois de ouvir as ministrações, eu falei, Senhor, eu não tenho como pregar o que eu preparei para pregar, não tem como. Ninguém vai entender nada, Senhor. E o Espírito Santo disse a mim, não desça o nível do que eu te entreguei. Se alguém quer te acompanhar, que queira subir ao mesmo nível. Oh meu Deus. O que, já passou meu horário? Ah não, tá. Fiquei logo com medo. Não desça o nível do que eu te entreguei. E eu falei, Senhor, mas eles não vão gostar. E ele disse, quer gostem, quer não gostem. Fale a verdade do meu reino. O Espírito me incomoda para perguntar aqui a vocês jovens, quando foi que você viveu uma experiência com Deus? Quando foi que lá no teu quarto você tentou orar para dormir e não conseguiu dormir, porque virou uma noite inteira chorando na presença de Deus? Quando foi que alguma vez você abriu a Bíblia e conseguiu enxergar atrás das letras uma revelação na palavra? Quando foi que você acordou pela madrugada com o Espírito chamando o teu nome, dizendo, vem orar, eu quero falar contigo? Ah, Gabriela, isso é para nós. Vocês não têm noção do que vocês estão perdendo. Se você nunca viveu isso, você não tem noção do que você está perdendo. É melhor do que qualquer coisa na vida. Ser envolvido pelo Espírito é a melhor escolha que alguém pode fazer na vida. Eu também sou jovem, eu também conheço as coisas que nos são propostas, mas eu posso dizer para você com toda certeza, ser de Deus foi a melhor escolha que eu fiz. Ouvir a voz dele, aleluia. Quando ele fala, cala-te, aquieta-te, eles ouvem. E a Bíblia diz que o vento, cessou. Parece normal, né? Mas não é normal, sabe por quê? Porque fenômenos da natureza, das quais tempestades, furacões, terremotos, eles não param de uma hora para outra. Eles param gradativamente. Quando você for ouvir uma matéria sobre um furacão, sobre um terremoto, você vai ver que ele tem que descer de escala para ir parando. O que está acontecendo é que eles estão no meio de uma tempestade, um furacão, vento. O normal seria parar gradativamente, mas Jesus diz, para, e parou na hora. Isso é normal? Não é normal. Para quem está lá fora não é, mas para a galera do barco deveria ser normal. Porque Deus chamou a galera do barco para viver coisas anormais como se fossem normais. Aleluia! Lá fora câncer mata. Mas para quem está no barco deveria ser normal orar e ele ser curado. Alabaracaneva, Xúria. Lá fora, viciado não tem jeito. Mas para quem está no barco, levanta a mão e diz, receba o Espírito. Jesus é a dose mais forte. Durante todo esse período de carnaval, foi a pergunta que o Senhor me mandou fazer por onde eu passei. Eu vou perguntar aqui também. Quanto tempo mais nós estaremos no lugar do sobrenatural, vivendo uma vida natural? Quanto tempo mais nós estaremos na casa do milagre, vivendo uma vida rasa? Quantos cultos mais nós participaremos, sem entender a proporção que o Espírito quer nos levar?
Quantos eventos mágicos como esse você vai participar sem entender o que Deus quer da tua vida? Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo está dizendo: eu rogo a Deus que ilumine a mente de vocês, para que vocês entendam qual é o poder que está sobre vocês. Que poder é esse? O poder que foi lá naquela tumba, ressuscitou Jesus, pegou ele, colocou ele acima, nas mais altas alturas, nos mais altos lugares, acima de principado, potestade, dominador, que tem nome ou que se nomeia, no presente ou no porvir, e deu Jesus à igreja. Ah, meu Deus do céu. E é ele quem opera tudo em todos. Sabe o que você tem? Tudo que você... Olha para essa pessoa que está, pelo amor de Deus, indignado. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: eu não acredito que você vai voltar para casa sendo o mesmo que você veio. Fala: eu não acredito que o teu chamado vai continuar atrasado do jeito que está. Eu não acredito que você vai continuar tendo a mesma vida que você tem. Se o Espírito te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele tem algo grande para você. Você é o profeta de Deus nesse tempo. Deus quer te usar. Deus quer te dar visão, revelação, profecia. Isso é para nós. Isso é para nós. Maracanderevácia. Isso é para nós. O poder de Deus é para a igreja. Nós estamos aqui sem entender o que Deus quer de nós. Enquanto eu estava pregando na sexta-feira, o Espírito no meu ouvido disse assim: Gabriela, minha igreja está andando, entenda, espiritualmente, está andando de bicicleta e a pé na chuva. Espiritualmente, nada contra quem anda de bicicleta ou a pé, porque eu também ando. A minha igreja está andando de bicicleta e a pé na chuva, quando eu coloquei uma Ferrari na garagem deles. E eu falei, eu no altar, eu falei: meu Deus, eu comecei a querer entender o que o Espírito estava me dizendo. E ele começou a desvendar, dizendo: eles vêm para a igreja, reclamam porque pegaram chuva, reclamam porque estão molhados, reclamam porque estão gripados, porque estão resfriados, porque estão cansados, é muita luta, é muita prova. Mas diga para eles, tem uma Ferrari na garagem deles, parada, e eles têm preguiça de aprender a usar. Aleluia! Quando Ele enviou o Espírito, quando Ele enviou o Espírito, que Pedro sai do cenáculo e começa a dizer ao povo: isso não é para nós só, isso é para vocês, isso é para quem não conhece ainda, isso é para gerações futuras. Isso estava escorrendo pela igreja. O que a Bíblia está dizendo é: não há nada que a igreja não seja capaz de fazer no nome de Jesus. Não há nada que você não possa viver no nome de Jesus. Só que dá preguiça, sabe? A gente já acostumou: vou andar a pé mesmo, andar com essa bicicleta que eu já sei. Dá preguiça, leva tempo ir lá, querer apertar o botão, querer saber como é, querer saber quando é, como faz. Você precisa demandar tempo para aprender a usar o que Deus te deu. Pasme com o que eu vou dizer: tem pessoas que estão no nosso meio, que têm dom de cura, mas que nunca fizeram uso do que Deus deu. Tem pessoas no nosso meio que têm dom de profecia, mas que nunca fizeram uso do que Deus deu. Tem pessoas que Deus chamou para apóstolos, para mestres, para profetas, mas que nunca fizeram uso. Tem pregadores no nosso meio que nunca abriram a Bíblia para ler. Tua Ferrari está na garagem parada, e você não aprendeu a usar o que Deus te deu. Aí Jesus olha para eles e diz assim, falou para o vento: cala-te, aquieta-te. O vento: é normal? Não, mas Deus chamou a igreja para viver coisas anormais. Aí ele olha para os discípulos e fala assim: por que vocês são tão tímidos? Como vocês ainda não têm fé? Sabe o que Jesus está dizendo? Quanto tempo mais, gente? Vocês vão esperar para desenvolver o que está na mão de vocês. Só que aí eu percebo por que eles são tímidos. Olha por que eles são tímidos. A Bíblia diz que eles sentiram um grande temor e diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por muito tempo eu fui apaixonado por esse versículo, até que o Espírito me disse: como assim, quem é este? Quer dizer que anda comigo, come comigo,
sobe monte comigo, participa de milagre comigo e não me conhece? A nossa timidez está diretamente ligada ao não conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Ah, Jesus. Se só uma pessoa aqui entender o que Deus quer nessa manhã, Brasília nunca mais será a mesma. Se só um jovem entender o que Deus quer da vida dele hoje, a família dele, a igreja dele, a vizinhança dele, a casa dele, as pessoas que ele conhece, nunca mais serão o mesmo, porque o Espírito vai tomar esse jovem. Aleluia. Quem é este? Tem gente que tem 10 anos de crente, pastor, mas não sabe quem é Jesus. 30 anos de igreja, mas não conhece o Deus da igreja. Mas eu vim pregar para a gente nessa manhã, que vai voltar para casa, mas que não vai viver de evento, porque vida cristã não é evento. Vida com Deus não é rap. Vida com Deus não é congresso. Vida com Deus é quando o congresso acaba. Sua vida com Deus começa quando o culto acaba. Porque nós conhecemos o Deus do YouTube, nós conhecemos o Deus das igrejas, mas não conhecemos o Deus de portas fechadas no quarto. Ninguém é crente em 2 horas de culto. Crente você é quando o culto acaba. E aquela garota te chama de novo no WhatsApp e você olha para ela e diz: não, o que eu recebi eu não quero mais perder. Aleluia! Aleluia! Vida com Deus se faz quando isso aqui acabar. E aí você vai ter 2 escolhas: ou colocar em prática o que você recebeu, ou deixar de lado e viver mais um ano como você viveu o ano passado. Eu quero encerrar essa mensagem. Vou ensinar para vocês o que o pessoal lá da igreja faz, tá? Quando o pregador vai encerrar a mensagem, aí ele, sem saber, fala assim: pastor, gente, estou encerrando a mensagem. Aí todo mundo faz assim, ó. Mas é espontâneo, gente. Então agora eu vou encerrar essa mensagem. Se o rapaz não filmou, eu vou jogar ele para fora do barco agora. Cadê ele?